Olá, eu sou a Ana e o vídeo que eu trago hoje é sobre as minhas leituras do mês de setembro. Pois é, o mês passou muito depressa, eu não sei o que é que fiz este mês, mas a verdade é que ele foi pontuado por muitas leituras e eu vou-vos mostrar agora o que é que li. Vou então mostrar-vos os livros que eu andei a ler este mês, muitos deles ainda foram para as maratonas literárias, uma vez que uma delas terminava no dia 22 de setembro e a outra no dia 21, portanto só as leituras finais é que foram um bocadinho mais livres e fora das categorias que as maratonas tinham. Portanto, o primeiro livro que eu li foi então as Grandes Cartas de Amor. Isto são várias cartas de amor de várias figuras históricas, não só escritores, mas maioritariamente escritores. Tem aqui Beethoven também, portanto tem pessoas criativas. Temos aqui também cartas da Maria Barroso, portanto eles, quando editaram este livro em português, tiveram o cuidado de juntar algumas cartas de pessoas portuguesas, de figuras portuguesas. Portanto, este livro é muito engraçado, tem aqui algumas cartas para fazer corar as pedras da calçada, não são muitas. Maioritariamente é só um livro sobre os vários tipos de amor e a forma como isso se reflete nas cartas que as pessoas enviavam ou que se calhar nem chegaram a enviar. Foi engraçado. Depois disso, o livro que eu li foi O Lost at Sea, de Brian Lee O'Malley, que eu tenho uma tendência parva de lhe chamar Brian C. O'Malley, não sei se é por causa do título do livro ou se há aqui uma sequência qualquer que me faz dizer assim. Eu já li mais livros deste autor, este está longe de me ter arrebatado, acho que é uma história interessante. Tem a ver com aquela questão da adolescência, às vezes sentimos um bocadinho perdidos de nós mesmos e então a personagem deste livro acaba por achar que não tem alma. E no fundo acho que possivelmente todos nós já passámos por uma fase em que nos sentíamos tão descolados de nós próprios que se calhar também poderíamos ter pensado que a nossa alma tinha sido roubada por um gato. A história é engraçada, acho que vale a pena ver. Se quiserem ler mais coisas do autor, comecem por este, porque provavelmente é dos mais fraquinhos que ele tem. Eu posso dizer que adorei Scott Pilgrim, o Seconds é fantástico, numa vertente um bocadinho mais adulta. Este aqui é mais adolescente e é mesmo sobre aquela questão de nos encontrarmos a nós próprios. Depois disso vem o Algo Maligno Vem Aí, de Ray Bradbury. Lá está, eu não estou a falar muito sobre os livros porque eu também já falei sobre eles nas maratonas. Eu gostei muito de ler este livro, foi interessante, foi uma leitura que começou um bocadinho lenta porque o Ray Bradbury tem uma linguagem bastante rica ou pelo menos o tradutor quando traduziu o livro deixou uma linguagem bastante rica e portanto nem sempre é aquela leitura mais imediata e mais fluida. Este livro calhou-me bem eu estar a lê-lo na altura em que fui à Comic Con, porque eu ainda não tinha reparado, porque lá está, eu comprei o livro e eu não tinha lido. Não tinha reparado, mas ele tinha aqui algumas páginas que estavam manchadas, portanto provavelmente questões enquanto o livro estava a ser impresso, que ficou com manchas na página, e enquanto a grande maioria eram coisas que eram legíveis e portanto não me faziam grande confusão, havia uma página que estava mesmo muito manchada e por sorte minha na Comic Con eles tinham lá uma banquinha e portanto a saída de emergência fez-me o favor de me trocar o livro. E então estou com um livro muito mais legível do que aquele que eu tinha antes. Eu gostei muito desta história, é um bocadinho dentro do terror que nós podemos viver aqueles pesadelos que nós às vezes temos de querer fugir das coisas, mas as coisas alcançam-nos sempre e nós parece que estamos sempre no mesmo sítio. O terror deste livro é um bocadinho isso, portanto não é um terror daqueles de vos fazer arrepiar da espinha de cima a baixo, não tem nada a ver com isso. Até me lembrou um bocadinho, provavelmente terá sido um bocadinho de inspiração para o Stephen King, mas eu nesta altura também ainda só tinha lido o Shining, portanto estava-me a lembrar algumas coisas, mas lá está, também não tenho muito termo de comparação. Eu gostei muito deste livro e acho que é bastante interessante e eu quero ler mais coisas do autor porque lá está, eu só conheço este e o Fahrenheit 451 e efetivamente é um autor do qual eu quero ler mais. Depois disso vem o Arquipélago do Joel Neto. Eu adorei este livro, é muito bom. Sinceramente, eu este ano então ando na saga de descobrir autores portugueses que eu não conhecia, que já tinha ouvido falar, mas que ainda não tinha lido, e eu estou a descobrir autores portugueses que eu gosto, o que para mim é uma novidade. Lá está, eu li tudo o que era leituras obrigatórias na escola e gostei de todos, portanto há muitos autores portugueses que eu gosto, essa de Queiroz, Saramago, por aí fora, mas nos últimos anos não tinha sido muito fácil encontrar livros de autores portugueses que eu gostasse. É aquela questão do pedantismo, a questão
usar palavras caras quando não há necessidade absolutamente nenhuma e só por fazer parecer que é mais do que aquilo que é, e depois se calhar se formos a ver vamos esmiuçar a história ou o conteúdo e não tem nada, tem só palavras caras. Este livro, muito pelo contrário, foi um livro que, apesar de ele não me ter arrebatado pela história em si, que é muito boa, mas houve coisas que já tinha percebido antes, é a questão da escrita, é a questão das descrições, é a questão de ser na Terceira, que é uma ilha que eu gosto muito, e o Joel Neto, a maneira como ele escreveu, a maneira como ele nos envolve na história dele, é como se nós estivéssemos efetivamente na ilha. Portanto, foi viajar sem sair de casa, foi dar-me imensa vontade de voltar à Terceira, como se eu não tivesse antes, e só vai piorar. Portanto, Joel Neto, se por acaso vir isto, kudos, fez-me ter muita vontade de regressar. Portanto, foi um livro que eu adorei e definitivamente vou ler mais do Joel Neto porque só pode ser bom. Depois disso, então, continuei com Sandman, o Mestre dos Sonhos, neste caso A Casa das Bonecas, da Casa de Bonecas, que é o segundo volume. Este livro tem histórias, basicamente cada volume tem várias histórias que, apesar de parecerem desconexas, têm sempre uma ligação entre elas, nem que seja só pelo Mestre dos Sonhos. Ele ainda está a tentar recuperar o seu domínio sobre a Terra dos Sonhos, sobre o Ninho, e é interessante ver as personagens que vão sendo acrescentadas aqui, que nós vamos acompanhando, e a forma como elas acabam por se relacionar umas com as outras. Este livro eu gostei mais do que o primeiro, portanto, lá está, o primeiro é uma introdução, nós estamos ali a tentar perceber o que é aquela personagem, efetivamente se ela é uma personagem boa, se é uma personagem má, o que é que ele faz, o que é que o caracteriza. Aqui já vemos um pouco mais sobre isso e descobrimos que há muitas coisas que ele faz, que faz porque tem de fazer, porque faz parte dos deveres dele, não necessariamente as coisas que ele gosta de fazer. Portanto, é muito interessante. Lá está, Neil Gaiman é um dos meus autores do coração, mesmo que eu não ache que todos os livros dele são soberbos e fantásticos, acho que ele tem uma criatividade enorme, tem uma mente que deve ser fantástico. Se nós pudéssemos espreitar a mente de alguém, sinceramente eu acho que gostava de espreitar a mente do Neil Gaiman, porque deve ser um sítio assombroso, nos vários acertos da palavra, porque assombroso. Depois disso, então, para terminar as minhas leituras de maratonas, eu li o Mouse, que foi para o Book Bingo, porque é o livro que foi publicado no meu ano de nascimento, em 86. Este livro foi extremamente interessante de ler, principalmente porque ele no início parece um bocadinho leve, parece até ter algum humor, tanto quanto possível, porque nós vemos muito da relação do autor com o pai, e essa relação, tendo em conta que o pai não é uma pessoa fácil de lidar, essa relação acaba por ter alguns momentos que, para quem está fora, poderá achar piada. Tem aqui várias questões pessoais do autor, ele teve alguns problemas de consciência até por estar a usar personagens que são reais, isto é tudo baseado na experiência dos pais durante o Holocausto, portanto as tentativas deles de fuga, o quanto eles tiveram de perder e de fazer para conseguirem manter-se em fuga durante tanto tempo, e então a segunda parte é precisamente quando eles vão para um campo de concentração. Há aqui muitas crises de identidade em relação ao autor, na maneira como trata a relação dele com o pai. Ele acha que está a ser demasiado cru. Na realidade eu acho que isso dá bastante ao livro, porque faz com que a coisa seja mais real, mais humana, porque nós não nos damos todos bem uns com os outros e muitas vezes a relação que nós temos com os nossos pais não é fácil, e se ele tivesse romantizado isso, muito do que é este livro tinha-se perdido. Portanto, pode parecer insensível a muitas pessoas, mas no fundo é não só uma maneira de ele reconhecer as próprias falhas e as falhas do pai, o que os tornam mais humanos, como é também a maneira dele mostrar que o facto de eles nem sempre se darem bem, nem sempre se estarem na mesma página, também não fez com que houvesse menos amor e menos carinho das duas partes. Podiam era não o saber demonstrar completamente. Acho que este livro devia de ser obrigatório. É um excelente livro sobre o Holocausto e não é muito habitual nós termos as coisas em primeira pessoa, primeira, segunda neste caso, porque ele está a escrever a história dos pais. Ele só nasceu depois da Segunda Guerra Mundial ter terminado, mas não é muito habitual. A maior parte dos livros que nós temos são ficção
com factos verídicos, mas isto é efetivamente a história dos pais. Depois disso então passamos para os últimos 2 livros do mês e eu tinha prometido que ia tentar ler qualquer coisa para o September Thrills. Eu não tenho muitos policiais em casa, eu costumo dizer que o que eu não leio geralmente é romance histórico, mas na realidade eu acho que é o thriller que me passa um bocadinho ao lado, porque se eu for a ver eu tenho mais romance histórico na lista dos livros por ler do que propriamente thrillers. E portanto, um dos livros que eu tinha veio comigo na Feira do Livro de Lisboa e é o Objetos Cortantes da Gillian Flynn. Eu gostei muito deste livro. Este livro foi daqueles que foi começar a ler e ir até ao fim. Há aqui muitas coisas que me deixaram assim enjoada, nauseada. E aliás, eu tenho ideia que quando pus a fotografia no Instagram a dizer que já tinha terminado, foi precisamente uma dessas palavras que eu usei, eu penso que foi nauseada. Isto levou-me aqui algum tempo a processar, não é o livro mais espetacular da minha vida, mas é efetivamente um livro muito bom, a história está muito bem escrita e para primeiro livro de alguém, sinceramente, parabéns à Gillian Flynn e eu definitivamente fiquei com muita vontade de ler os livros seguintes. Mas preparem-se porque isto tem muito a ver com relações, tem muito a ver com as relações entre mãe e filha, tem muito a ver com as relações connosco próprios. Tem então aqui o crime pelo meio e eu sinceramente sabia mais ou menos onde é que aquilo vinha. Não posso dizer que o final tenha sido surpreendente, porque de certa forma até foi, mas não foi. Portanto, não sei, lá está, eu tenho um problema com thrillers porque, e eu acho que é por isso que eu acabei por não ler tantos nos últimos anos, é que eu tenho tendência a perceber o que é que está a acontecer antes de chegarmos lá. E isso às vezes faz com que eu não goste muito de os ler porque é daquela, oh pá, já percebi. Mas é bom quando nos tiram o tapete debaixo dos pés e este livro tirou-me um bocadinho o tapete debaixo dos pés. Não foi assim com muita força, não rogou com muita força, mas foi qualquer coisa. Portanto, thrillers, acho que nós estamos sempre à espera de ser surpreendidos e este livro surpreendeu e é daquelas coisas que é isso que estamos à espera, certo? Portanto, muito bom, aconselho. E o último livro do que eu venho falar então, o último livro lido no mês é o You're Never Weird on the Internet, Almost, da Felicia Day. Este livro é especial, eu já o queria ler desde que ele saiu, eu acho que ele é especialmente especial para quem conhece a Felicia Day, que eu já percebi que não há muitas pessoas aqui que a conheçam, o que é normal. Eu penso que ela também não é muito conhecida em Portugal. Mais uma vez eu volto a dizer, ela não é uma atriz muito famosa, não é daquelas grandes atrizes, portanto ela tem algumas participações em séries e séries conhecidas, como Sobrenatural ou então a Buffy Caçadora de Vampiros, mas aquilo onde ela acaba por se destacar mais é nas coisas em que ela é efetivamente a pessoa que é, ou seja, em que ela é weird, ela é estranha, ela é nerd, ela é geek. Portanto, o que ela se destacou mais foi com o The Guild, que foi uma minissérie que ela fez com 5, 7 temporadas, são coisas muito pequeninas, são episódios entre 5 a 8 minutos, o máximo dos máximos 10, que é sobre um grupo de gamers que joga online e depois um dia começam-se a conhecer pessoalmente e a coisa descamba, começa a haver para ali as peripécias a dar com pau, é só fantástico e isso vem muito da experiência dela, tanto como gamer online como com as pessoas que ela foi conhecendo ao longo da vida. Onde este livro ganha especialmente é o facto dela se sentir muito socialmente inadaptada e todas as coisas que ela conseguiu fazer sendo socialmente inadaptada. Ela teve uma formação feita em casa, ela estudou em casa, a mãe não concordava com a forma como a escola era dirigida, a forma como as pessoas, os professores, os diretores faziam as coisas e então acabou por a ensinar em casa. O que significa que a Felicia Day não teve aquele filtro dos pares, que é aquelas coisas em que nós somos gozados porque fazemos determinadas coisas, então os nossos comportamentos são moldados relativamente aos nossos pares. O que significa que ela pôde crescer a fazer precisamente e a ser precisamente quem é aquilo que gosta. Só que isso também significa que ela chega à vida adulta sem algumas das ferramentas que nós aprendemos e ganhamos ao longo da nossa adolescência, da nossa infância e da nossa adolescência ao ter contacto com outras pessoas.
E portanto é extremamente interessante ver como é que alguém que é muito introvertido, que muitas vezes entra em depressão e que se fecha nela própria, como é que esta pessoa conseguiu ter uma projeção tão grande no YouTube. Portanto, é só fantástico. É daqueles livros que, se são introvertidos e querem ver uma luz ao fundo do túnel, eu o aconselho, mas aconselho especialmente a quem conhece a Felicia Day e a quem gosta dela. Portanto, estes foram os livros que eu li no mês de setembro, ainda foram alguns, estão aqui 8 livros, tendo em conta que 2 são graphic novels, mas foram leituras que eu gostei muito de fazer. E foi um bom mês, ainda consegui terminar as maratonas, podem não ter ficado completas, mas não faz mal, ainda consegui ler um livro para o September Thrills e este da Felicia Day era mesmo um livro que eu queria há muito tempo e que assim que ele chegou na encomenda do Awesome Books eu pensei, ok, isto não vai ficar muito tempo à espera, eu tenho mesmo de ler este livro. Portanto, estes foram os livrinhos que eu li durante o mês de setembro. Não sei se conhecem algum deles, o que é que acharam dos livros? Eu já sei que, pronto, aqui o Arquipélago há muitas pessoas que já leram e gostaram, mas deixem nos comentários o que é que gostaram, o que é que não gostaram, se há algum livro que queiram que eu fale mais. Eu sei que já falei agora muito sobre o da Felicia Day, portanto provavelmente já não irei fazer um vídeo a sugerir como sugestão de leitura. Portanto, se quiserem que eu fale um bocadinho mais de algum destes livros, é só deixarem nos comentários. Se ficarem interessados em algum destes livros, digam também. Por hoje é tudo, eu vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!